Olá a todos. Hoje dando sequência ao Valhalla, né, que a gente acompanhou ontem, o iniciozinho, né, vimos a seção 1, né, do livro de 1874 dele, né, só para a gente lembrar, o livro é o compêndio dos elementos de economia política pura, né? E aí a gente observou que a seção 1 já tratava do objeto e divisões da economia política e social. E aí nós sugerimos prestar atenção nessa questão, porque, embora o título do livro seja Compêndio dos Elementos de Economia Política Pura, logo na seção 1 ele coloca economia política e social também, né? E a seção 1, que a gente começou ontem, né, vendo a lição 1 dessa sessão, mostrou justamente que na visão do Leon Valhalla, o objeto da economia historicamente não está bem definido, né? Nesse sentido, ele coloca, ele faz uma apresentação que, em certo sentido, lembra o que fez o Jevons no prefácio à segunda edição do livro de 1871 dele, né? A Teoria da Economia Política, né? O que faz, então, nessa visão, o Valhalla? Ele conta um pouco a história dos diversos modos em que os economistas tentaram observar a economia para definir claramente o objeto da economia enquanto ciência e para mostrar como que a gente deve estudar esse objeto. Portanto, a questão que está presente aí ainda nos lembra a tal batalha dos métodos que vai estourar aí dali uns 10 anos, né, 9, 10 anos, com o Menger versus o Schmoller, né? Mas, como nós já colocamos anteriormente, essa questão acerca do método adequado para se estudar a economia política vem varrendo todo o século XIX, aí, tendo início com as discussões entre Ricardo e Malthus, né? Depois colocando Nassau Sênior, John Stuart Mill em jogo, as discussões na própria Alemanha. Marx também discute, ele inclusive faz uma crítica à economia política, né? Depois passa-se dentro da tradição liberal para o John Stuart Mill, etc. Então, a batalha dos métodos pode ser entendida aí como vamos colocar dessa forma, uma explosão de uma tensão que vem sendo discutida aí desde o comecinho do século XIX e que vai se acirrando na medida em que crises vão surgindo, né? A questão social, como a gente já discutiu aqui, vai se ficando mais premente, né? Ela vai ficando mais dura. Então, essas questões vão ganhando uma relevância maior e vão explodir aí na batalha dos métodos. E nós podemos entender esse movimento do Valhalla de tentar delimitar claramente o objeto da economia política como sendo também uma contribuição no sentido de tentar fazer entender o que está acontecendo dentro da economia política enquanto ela quer se transformar em ciência, justamente nessa época em que a ciência também está passando por grandes transformações, né, como a gente já veio colocando aqui, né? E a ciência, além disso, vai sofrer a partir dos anos 80, né, 1880, principalmente na França, como a gente já colocou, não vou ficar repetindo para não cansar muito, mas a ideia da bancarrota da ciência, né, pelas aquelas inovações que vão sendo descobertas tanto no campo da física, né, a gente já falou aqui do Boltzmann, quanto no campo da matemática, né? Então aí a gente está falando basicamente das geometrias não euclidianas, etc., e outras controvérsias que vão surgindo a partir do fim do século XIX e que vão colocar aí em pauta a questão do estatuto da ciência, né? Algo que a gente pode certamente identificar como presente nos dias de hoje também, né? Nas discussões que a gente vê sobre, por exemplo, diariamente ou semanalmente, o uso da cloroquina, por exemplo, no combate ao Covid-19. Eu não vou entrar, evidentemente, nesse assunto, mas gostaria de sinalizar essa ressonância entre uma problemática do final do século XIX e o que a gente vive no início do século XXI hoje, né? Mas, enfim, então terminamos lá a lição 1 da sessão 1,
colocando que a discussão fica entre uma definição incompleta da economia, como seria aquela do Adam Smith, que veria a economia como uma arte de quê? Que nos ensina a fazer o povo ficar mais rico, ter mais bem-estar, e também o Estado, né? A visão do Jean-Baptiste Say, que coloca a economia, né, como conhecer os meios pelos quais a riqueza se forma, se distribui, se consome, e a ideia de que, portanto, a economia seria uma ciência anatural, né, o que o Walras diz que é errôneo, e as tentativas que acabam, a lição do Garnier, né, mas não só ele, nós temos também Blanqui, defendendo a ideia de que a economia seria duplamente, seria uma ciência dupla no sentido de ser uma ciência tanto natural quanto social, né? O Walras vai, portanto, dizer que essa definição é bizarra e incoerente, como a gente já falou ontem, né? Então, a proposta dele na lição 2, que é o que a gente está começando hoje, é justamente limpar esse terreno e distinguir claramente, esse é o subtítulo aí da lição 2, que está na seção 1, é distinguir entre a ciência, a arte e a moral, né? Ele termina a lição 1 assim e começa a lição 2 assim. Faz menção a Charles Coquelin, que faz uma distinção clara aí entre arte e ciência, né? Segundo o Coquelin, e o Walras aceita o que o Coquelin está falando. A arte tem o papel de aconselhar, de prescrever e dirigir, ao passo que a ciência tem o papel de observar, expor e explicar. Então, quer dizer, existe uma relação entre arte e ciência, né? De forma que a ciência observa, expõe e explica, e dessa forma aclara, esclarece o que a gente deve fazer enquanto arte, ou seja, enquanto preceitos geral para a prática, né? E aqui é importante a gente notar uma distinção que vai ser feita nessa lição 2 entre ciência e arte e teoria e prática, né? Nos vídeos anteriores, nós estamos fazendo aqui uma explicação em que a gente, vez por outra, coloca, né? Nós temos aqui o problema de ligar a teoria universal com a prática concreta específica, né? Embora isso não esteja equivocado, né? Aqui, nessa lição 2, o Walras claramente faz uma distinção aqui entre a teoria, que observa, expõe e explica, segundo o Charles Coquelin, e não a prática. Esse é o ponto aqui, por isso que eu gostaria de sinalizar, porque isso é bastante acentuado na seção 1, na lição 2, né? Que não se trata de distinção entre teoria e prática, mas a teoria pura, né? E os preceitos, né? Para agir, né? Esses preceitos, ou seja, que aparecem na forma de aconselhamento, de prescrição, de direção para a prática, né? Então, você não tem exatamente uma distinção entre teoria e prática, mas uma distinção entre a ciência e a arte, né? A arte dá as prescrições, os aconselhamentos, as direções para a prática, né? Então, tendo em conta essa distinção que o Walras acentua nessa lição 2 com base no Charles Coquelin, a gente vai fazer a distinção entre o que ele está sugerindo entre a ciência, a arte e a moral, né? Então, com base nessa divisão, o Walras vai aí esclarecer o que seria, né? E a gente tem que confessar que às vezes a linguagem que ele utiliza é um pouco complicada, né? Porque ele faz aí a ideia de explicar o título do livro dele, né? O compêndio dos elementos de economia política pura, a partir do que ele está chamando aí, que a ciência faz um estudo dos fatos, né? E a divisão que o Walras vai fazer dos fatos, né? É por isso que ele vai querer consertar o que está sendo falado pelo Garnier, pelo Blanqui, pelo Smith, distinguir os fatos entre aqueles fatos naturais e aqueles fatos propriamente humanitários, né? Os fatos naturais, segundo o Walras, são aqueles movidos, né, pelas forças da natureza, ou forças que o Walras chama de cegas e fatais, né? Nós, seres humanos, evidentemente como parte da natureza, somos também igualmente, em parte, movidos, em parte, atenção, sublinhar isso, por forças
cegas e fatais, né? Então, o Walras está sugerindo que, enquanto movidos por essas forças cegas e fatais, né, a gente pode fazer uma ciência pura dos seres humanos, e essa ciência pura dos seres humanos, em princípio, seria aplicável em qualquer época, em qualquer lugar, portanto, resolvendo aquele problema que nós vemos discutindo da especificidade histórica das ciências sociais. Ou seja, se há algo em comum em todos os seres humanos, de todas as épocas e de todos os países e localidades, é possível fazer uma ciência que seja em princípio, como a física, né? Cujas leis e cujas verdades são aplicáveis a todo mundo e a toda época, né? Então, há esse lado, mas, né, que a gente chama de lado natural, né, dos fatos, né? Mas os seres humanos não são apenas movidos por fatos naturais, por forças cegas e fatais, mas também pelo que o Walras chama de fatos humanitários, né? E isso é importante a gente colocar, porque os seres humanos não apenas são movidos pela força da necessidade, né, a força cega e fatal da natureza, mas pela sua vontade, né? Ou seja, pela capacidade que nós temos aí de direcionar os nossos próprios desejos e vontades. E nesse sentido, a gente pode fazer com que as finalidades das coisas naturais sejam submetidas às necessidades dos seres humanos, né? Evidentemente, quando ele fala aí finalidade das coisas, ele está adotando aí uma linguagem de caráter aristotélico, que nessa altura do campeonato, a gente está aqui no final do século XIX, é uma linguagem certamente ultrapassada pela visão científica, né, e mecanicista que a gente tem nessa época. No entanto, é essa linguagem que o Walras está usando. Então, eu estou apenas seguindo aqui, né? Mas o que ele quer dizer é o seguinte, né? Nós podemos, dando um exemplo aqui para esclarecer, usar a força da queda d'água, né, que é uma força natural, né, que a gente aprende em física como sendo a energia potencial gravitacional, né, de uma queda d'água, e transformar essa queda d'água em energia que pode fazer o moinho rodar para fazer aí, digamos, o trigo, transformar o trigo em farinha, por exemplo, né, ou qualquer outra coisa, né, fazer funcionar diversos equipamentos que satisfaçam as vontades dos seres humanos, né? O que eu estou querendo dizer? Né? Que existe uma parte dos seres humanos que pode usar a natureza para, segundo suas vontades e suas finalidades, transformá-la de acordo com seus fins, né? Esses fatos, aí, segundo o Walras está colocando, né, fatos em que a gente transforma a natureza para que a gente produza coisas úteis para nós, é chamado de fatos também, portanto são passíveis de serem científicos, fatos industriais, né? E são encarregados de produzir o que é útil, né? Então, a gente pode submeter a natureza às nossas vontades de uma maneira racional, portanto, né? Mas não apenas, diz o Walras, né? Ainda nessa seção 2, o Walras sugere que os fatos humanitários dão conta não apenas da relação dos homens com a natureza, mas dos homens, com seres humanos, né, em geral, como a gente fala hoje, em relação a si próprios, né? Ou seja, as relações dos homens entre si, ou, em outras palavras, relações sociais, né? Então, dependendo do tipo de relação social que a gente tem, que são objetivamente comprováveis, também como Walras, a gente tem fatos humanitários, ou o que ele vai chamar de fatos humanitários do tipo moral, né? A gente tem, portanto, fatos humanitários do tipo industrial, que nos dão a relação dos seres humanos com a natureza, e fatos humanitários do tipo moral, que nos dão a relação social entre os seres humanos, né? Isso tudo além, evidentemente, dos fatos naturais, que dão conta do que nós temos de forças cegas e fatais atuando na gente, né? Então, essa é a divisão que o Walras está sugerindo, né? A ciência estuda fatos, mas ao se tratar dos seres humanos, nós temos fatos de caráter natural e de caráter humanitário. Fatos de caráter natural é forças cegas e fatais, né? Aí a gente vai verificar agora, no início da lição 3,
com mais cuidado do que ele está querendo dizer, né? Além desses fatos naturais, nós temos fatos humanitários, né? E esses fatos humanitários se subdividem ainda em fatos humanitários industriais e fatos humanitários morais. Os fatos humanitários industriais fazem a relação dos seres humanos com coisas. Os fatos humanitários morais tratam das relações sociais entre os seres humanos, né? Muito bem. Lição 3, né? Então, o que o Walrat está sugerindo? Né? Então, agora, na lição 3, ele vai esclarecer melhor como... na lição 3 e na lição 4, né? Ele vai esclarecer melhor como essa distinção entre ciência, arte e moral vai ser detalhada, né? A lição 3, especificamente, vai dar conta do que ele chama de riqueza social e vai tratar especificamente daquele lado puro, né? Da força natural, força cega e fatal, que dá conta da economia enquanto ciência pura, né? Diz Walrat, portanto, que a riqueza social deve ser compreendida como composta de coisas, né? Essas coisas são coisas raras, né? Mas, no entanto, coisas raras significa dizer limitadas, né, em quantidade, mas ao mesmo tempo que sejam úteis, né? Ou seja, satisfazem necessidades de quaisquer tipos, né? E aí, mais uma vez, a gente observa essa ligação que a gente pode fazer entre o que o Walrat está sugerindo, o que o Menger sugeriu e o que o Jevons também está sugerindo, né? Embora essa questão do caráter subjetivista não esteja presente no Walrat na mesma intensidade com o que está presente no Menger, por exemplo, né? Existe aí uma ideia de que as necessidades humanas podem ser diversas, de natureza, né, como o Menger falava, por exemplo, necessidades imaginárias ou necessidades reais, né? Tem essa divisão no Menger, que nós falamos rapidamente aqui na nossa discussão aqui sobre o Menger, né? Mas o Walrat sugere igualmente que as necessidades podem ser de qualquer ordem, né? O Menger dizia, por exemplo, que a necessidade de um elixir qualquer, você imagina que vai dar conta de resolver uma doença qualquer, né? Você toma um composto miraculoso lá vendido por um charlatão qualquer que diz que aquilo vai fazer os cabelos crescerem, ou vai fazer você ficar curado, ou vai perder peso, ou qualquer outra coisa que você possa imaginar, né? Isso aí, segundo o Menger, satisfaz uma necessidade que o Menger chama de imaginária, né? Portanto, não é uma necessidade que o Menger chama de real. Uma necessidade real seria, por exemplo, a necessidade de tomar água para sobreviver. Essa é real, porque se você não tiver água, você definitivamente morre, né? Ao passo que você tomar um elixir qualquer feito por um charlatão, isso não vai te curar de nenhuma doença, nem vai fazer seu cabelo crescer, nem vai fazer você emagrecer ou qualquer coisa do gênero, né? Agora, faz diferença para a teoria? O Menger diz não, e o Walrat mais ou menos concorda. Quer dizer, a necessidade pode ser quaisquer, né? O que interessa é que o agente, as coisas, né, sejam limitadas em quantidade e úteis da forma que o agente imagina que são úteis, né? Satisfazem necessidades quaisquer, né? Então, a partir desse momento, né, fica claro aí que a noção de riqueza, e é aí que está a questão chave para o Walrat, vai ser algo natural no sentido em que, na medida, vamos retomar o exemplo que eu estou dando aqui da água, em que nós precisamos de água para sobreviver, né? E aí a questão da vida, mais uma vez, é importante para a gente sinalizar em que medida essa ponte, essa ligação entre manutenção da vida e economia, manutenção, reprodução, de alguma maneira uma gestão da vida, que a gente já viu que foi trabalhada pelo historiador e filósofo Michel Foucault. A gente não vai estudar isso aqui, mas apenas para a gente manter isso em mente, perceber de que forma a economia está tentando se cientificizar, né? Ela está imaginando, portanto, que existe uma relação entre uma quantidade limitada, né, e uma quantidade de água, por exemplo, e a satisfação da necessidade, uma necessidade como, por exemplo, a manutenção da vida. Diz o Walrat que uma vez que a água seja algo limitado em quantidade, vão surgir 3 fatos, né, que ele vai chamar aí de uma tríplice consequência do fato da raridade ou do fato da escassez. Qual é essa tríplice consequência? Né, você vai, a partir da escassez, criar a ideia de propriedade, ou seja, mais uma vez, uma ideia aqui de que a propriedade, assim como em Menger, né, é algo que surge
a partir do desenvolvimento e da necessidade de escassez. Quer dizer, digamos que um socialista queira abolir a propriedade. Fala, ótimo, isso é possível desde que não haja escassez. Né? Isso funciona de alguma maneira para o Menger, e o Walras vai dizer algo que não é a mesma coisa, mas também é parecido, no sentido de que, uma vez que haja escassez, a necessidade de a apropriação daquele bem escasso vai surgir. Né? O interessante para nós aqui é que, a partir da necessidade de apropriação, surge uma questão de justiça. Ou seja, de quem vai se apropriar do que desse bem que está escasso. Né? E aí o Walras vai sugerir que essa noção de justiça, né, quer dizer, um fato que vai ser surgido, o fato da apropriação, e portanto se é um fato, é algo que pode ser objetivamente verificado e que portanto pode haver uma ciência a respeito, né, esse fato da apropriação vai ser objeto de uma ciência específica, vai ser a ciência da moral, ou o que ele chama moral ou história. Né? Atenção aqui, porque a gente estava tratando da especificidade histórica desde o começo, e o Walras está sugerindo que a apropriação vai depender, evidentemente, do quanto os bens são escassos. Né? E como os bens são diferentemente escassos em diferentes épocas, e na medida que a sociedade evolui, evidentemente o processo de apropriação também será distinto, historicamente. E essa apropriação vai ser mais ou menos justa. Né? Portanto, demanda uma ideia de ciência aí dos fatos da apropriação, que vai ser justamente a ideia dessa ciência da moral para o Walras. Né? Uma segunda consequência, além da apropriação, é que, uma vez que os bens são escassos e que eu posso me apropriar deles, eu posso haver troca de bens também. Né? E aí que surge, e aí o exemplo que o Walras vai dar, isso ele coloca, se eu não me engano, na página 50 e 51 do livro, né, da edição da editora Abril, a ideia de você trocar hectolitros de trigo por francos. Né? Ele fala, 1 hectolitro pode ser trocado por 24 francos. Por que se dá a troca nesse limite, ou nessas relações matemáticas? Né? O Walras vai sugerir que essa troca se dá porque nós temos a possibilidade de nos apropriarmos do trigo e temos a propriedade do dinheiro. Né? Dependendo do nível de utilidade, do nível, portanto, de necessidade ou de escassez, essa troca vai se dar em proporções numéricas distintas. Ou seja, aquele que tem mais necessidade vai estar disposto a abrir mão mais do que possui para obter de um outro bem que seja mais necessário para ele ou para ela, e vice-versa. Né? Ou seja, o segundo fato que surge a partir da raridade é o fato da troca, e essa troca existe na medida em que as escassezes, vamos colocar assim, embora a palavra não exista, sejam diferentes. Né? E aí a troca vai ser mediada pela necessidade que cada indivíduo vai ter de realizar ou satisfazer sua necessidade. Né? O último fato possível, né, da gente analisar, e aí eu quero sinalizar também uma coisa interessante. Né? O fato da troca, portanto, vai estar relacionado aí justamente a essa ideia de utilidade marginal. Né? Ou seja, eu vou trocar na medida em que a relação de troca entre um numerário qualquer, um bem que funcione como numerário, e qualquer outro, obedeça à necessidade relativa que eu tenho, ou seja, a utilidade marginal. Né? E aí você tem a doutrina da máxima satisfação, que é muito parecida aí com a equação que a gente vê nos Jevons, que é a relação entre os preços relativos, né, que aparecem para nós no mercado, ou que aparecem em qualquer situação de troca, né, se a gente não tem um mercado formal, proporcional às utilidades marginais, ou seja, às raridades relativas, né, necessidades marginais que aqueles bens nos provocam. Né? Quer dizer, a gente vai trocar na medida da nossa necessidade relativa, ou da utilidade marginal. Né? E é esse ponto aí, essa característica que o Walras vai conhecer como especificamente científica da economia, que vai ser, na visão dele, geral, universal. Quer dizer, a troca se dá segundo esse princípio aí da utilidade marginal. Né? Então, quer dizer, se o fato da apropriação é histórico, o fato da gente ter uma necessidade, né, sob escassez, e daí a gente tem necessidade de fazer trocas, né, dependendo do regime de apropriação, isso vai ser universal, né, segundo o Walras. Né? Então, tem uma distinção entre a história ou ciência da moral e a força cega e fatal que nos obriga a realizar trocas uma vez que nós temos necessidade. Né?
Por fim, né, o Valhalla vai observar que a gente pode também, além disso, nessa seção 3, produzir essas coisas que são escassas. E por que nós podemos produzir essas coisas que são raras e úteis, né? Ou seja, que são, nas palavras do Valhalla, a riqueza social? Nós podemos produzir essas coisas raras e úteis porque nós temos vontade própria, né? Além do nosso da própria força bruta, cega, fatal, que nos obriga a fazer as trocas, né? Nós podemos racionalmente interagir tanto conosco mesmos quanto com as coisas do meio, para que possamos produzir mais e, portanto, ao produzir mais, diminuir a escassez. Diminuindo a escassez, nós também podemos aí diminuir ou reformular o regime de apropriação, né? Isso, portanto, é absolutamente central. É, portanto, uma terceira... um terceiro modo em que a gente pode olhar os fatos, né? Quer dizer, são fatos industriais, fatos relativos à relação dos seres humanos com as coisas que os permitem diminuir a escassez relativa de certos bens frente a outros, dada a nossa inter-relação com o meio, né? Só para a gente, talvez, exemplificar com a água, nós podemos cavar um poço, ou achar um poço artesiano, ou um açude, que diminua a escassez de água e, portanto, modifique aquelas relações de trocas que seriam passíveis de acontecer universalmente, né? Segundo... Por fim, lição 4, né, e finalizando, né, onde Valhalla vai estudar esses dois últimos fatos, né, o fato da indústria e o fato da propriedade, né? Ou seja, a economia social enquanto modo de apropriação e o fato da indústria aí enquanto a economia aplicada, né? E aí a gente já está colocando aí, mais uma vez, aquela relação que a gente viu tanto com o Jevons quanto com o Menger, que é a relação entre o universal e o particular, né? Aqui, quando o Jevons falou, quando o Menger falou e quando o Valhalla está falando aqui, essa lição 4 está preocupada justamente em mostrar como que a gente faz ou estuda de uma maneira mais clara a relação das coisas com os homens, né, com os seres humanos, para que a gente diminua essa escassez, né? Ou seja, essa relação dos seres humanos com as coisas é mais determinada historicamente que a pura necessidade que a gente tem, por exemplo, de água para sobreviver, ou de comida para sobreviver, ou de uma roupa quando está frio, né? Quer dizer, essas necessidades seriam gerais, universais, quaisquer, né? Mas, no entanto, a relação que a gente faz com as coisas do meio não é geral, universal, ela obedece certa evolução, né? Que o Valhalla vai analisar na seção 7 do livro, que infelizmente nós não poderemos ler. Mas é onde ele trata especificamente, né? A gente quer saber o nome da seção 7, consequências do progresso econômico. Então, o Valhalla vai sugerir aí que, do ponto de vista dos fatos industriais, nós podemos estudar a organização técnica, ou seja, como que a gente utiliza de máquinas e etc., né? Se a gente quiser usar e comparar e fazer com Marx, a gente pode dizer assim, as forças produtivas, né? Ou seja, as máquinas, o conjunto de equipamentos, de instrumentos que a gente usa para intervir no meio para satisfazer nossas necessidades, e, quer dizer, são questões técnicas, né, e organização também econômica, tem a ver com a divisão do trabalho. Ou seja, né, quer dizer, a divisão do trabalho, quer dizer, a relação que os homens vão montar entre si para interagir com o meio também é importante, né? E aí, mais uma vez, a gente pode fazer uma relação aí com a visão do Marx, né, de modo de produção. O modo de produção, aquele conjunto de forças produtivas mais relações sociais de produção. Aqui no Valhalla vai ter uma coisa positiva, digamos, análoga, né? No sentido de ter uma organização econômica, ou seja, organizar as relações sociais que permitem aos homens trabalharem em conjunto, e também as relações técnicas, né? Então, essas são as duas subdivisões aí dos fatos industriais, portanto, a divisão 1, fatos técnicos, e fatos da divisão trabalho, como diria o Adam Smith. E, por fim, tem a divisão aí da repartição do produto, né? Uma vez que a gente interage com o meio. Essa repartição do produto é um fato que o Valhalla vai sugerir puramente moral. Quer dizer, como que será dividido o que foi produzido é algo que obedece a princípios de justiça e, portanto, estão relacionados a diferentes noções do que é justo ou injusto, né? E aí existe toda uma relação que nos remete, como a gente já mencionou da última vez, ao socialismo do Valhalla, né? E aí ele começa a mencionar as discussões que a gente tem sobre a questão social, que já foram discutidas aqui, né? Se eu não me engano,
19 de abril, né, onde a gente apresentou o contexto onde essas ideias vão surgindo, aqui é um exemplo. Né? No final da lição 4, o Walras retorna para todos aqueles problemas econômicos, sociais, políticos e culturais em que a gente está operando. Então ele começa a comparar o Proudhon e o Bastiat, né? E se pergunta, existe uma incompatibilidade entre o modo da gente interagir ou fazer as relações dos homens na sua interação com o meio ambiente para satisfazer suas necessidades e a noção de justiça, né? Ou seja, uma questão que vai sendo colocada na linguagem que o Walras usa entre o que ele chama de individualismo e o comunismo, né? Mais uma vez, se vocês tiverem dúvidas, retornem ao dia 19 de abril, onde a gente deu essa explicação sobre o contexto em que essas ideias surgem, e o Walras aí vai estar participando desse debate, né? E como a gente já colocou aqui, a importância das reformas para ele vai ser importante também, né? Então, no que se trata de economia social, ou seja, como a gente faz a repartição justa, como a gente distribui esses bens, vai ser importante para ele. Ele faz essa discussão aí a partir da ideia do Bastiat, Frédéric Bastiat e o Proudhon, nos remetendo, portanto, aí à questão social que é absolutamente quente aí no final do século XIX, que é quente hoje também, hoje em dia, com todos os livros que a gente observa recentemente sobre as questões da desigualdade. Aí, talvez o mais famoso seja o de Thomas Piketty, né? Inclusive agora lançado ano passado, se eu não me engano, Capital e Ideologia. Tá certo? Só para a gente finalizar aqui rapidamente, né, para esclarecer o que a gente está colocando aqui com relação a esse problema do que o Walras chama de fato da justiça, portanto relativo à terceira modalidade de ciência econômica, que é a economia social, né? O Walras deu cursos, né, e publicou livros, não só de economia política pura, como a gente está lendo aqui, mas também de economia aplicada, que é como ele chama de arte, ou seja, essa economia que lembra uma engenharia e que lida da relação dos homens nas suas relações e também com o meio, e também da economia social, ou seja, com a relação dos homens entre si e do processo de distribuição do que é produzido pela divisão do trabalho e pelo uso de maquinaria e de técnica na sua inter-relação com o meio, né? O Walras acaba aí esse exemplo perguntando se há uma noção se há uma incompatibilidade entre os preceitos da ciência da economia social e da ciência da economia aplicada, né? E aí ele mostra que pode haver. Para nós é interessante. Esses dias, né, anteontem, ou 3 dias atrás, a gente teve a comemoração faz quanto tempo? 132 anos, né, ou 132 anos da abolição da escravidão do Brasil, né, 13 de maio. E a gente pode sinalizar aqui, por exemplo, só para a gente ter uma noção do que o Walras está querendo dizer, né? O modo de produção escravocrata no Brasil, especificamente, ele pode ser um modo de produção, como vamos colocar assim, que do ponto de vista industrial seja válido, ou seja, ele produz muitos bens de forma a diminuir bastante a escassez. Então, quer dizer, de um ponto de vista puramente industrial, como o Walras está querendo dizer, do ponto de vista da produção, da inter-relação dos homens com os seres humanos, o modo de produção escravocrata pode produzir muito e dessa forma diminuir a escassez. No entanto, isso não quer dizer que ele seja justo, né? Mesmo após a abolição da escravidão, a gente pode observar que, devido ao fato de nós não termos, né, isso, para quem está curioso saber como é que se deu essa libertação dos escravos, ali do lado no Teatro Municipal, do Rio, né, na rua 13 de maio, se eu não me engano, ali do lado tem uma cópia do tratado assinado pela Princesa Isabel, né, que liberou os escravos, né, da Lei Áurea. E ali a gente observa que você não tem nenhum programa que faça, digamos assim, a incorporação, né, dos escravos numa economia de mercado, né, ou numa economia mais desenvolvida. O que sucede, então, na verdade, né? Quer dizer, o escravo liberto, uma vez que você não tem nenhuma política
pública para ele vai continuar normalmente nas próprias fazendas em que ele já trabalhava anteriormente, ou vai continuar fazendo alguma coisa desse gênero. Ao passo que o senhor vai ter, continuar com as terras e com os meios de produção. Nesse sentido, quer dizer, as trocas que continuam a ser realizadas entre o dono da fazenda e o escravo são trocas que, na visão do Walras, da economia pura, né, da ciência pura, maximizam a utilidade de cada um dentro daquele tipo de relação social e dentro daquele tipo de estrutura produtiva, né? O que eu estou querendo sinalizar aqui é o seguinte: o fato, mais uma vez, de sinalizar que um escravo está maximizando a utilidade dele, dado o que ele tem naquele momento, né, é um fato que o Walras vai chamar de puro, porque a gente está tentando maximizar, mas não significa dizer que é um fato que seja justo do ponto de vista da economia social, e nem necessariamente um fato que seja ou que nos dê o modo mais evoluído ou mais eficiente de produção, né? Então, eu estou finalizando isso para nos lembrar que o Walras, com essa divisão, também atenta muito claramente para não cometer o vício ricardiano. Não achar que porque um escravo e um senhor, nas suas trocas relativas, mesmo depois da abolição da escravidão, estão maximizando, isso não significa dizer que a gente tem nem necessariamente uma justiça, ou seja, basta dizer, poxa, agora os escravos estão livres. Então eles estão atuando livremente, portanto, essa troca é justa, né? O Walras vai sugerir, não, peraí, uma coisa que eles estão fazendo enquanto economia pura, eles estão tendo que fazer trocas dada essa estrutura. A outra coisa é analisar propriamente essa estrutura produtiva e a justiça na distribuição desse produto. São duas coisas diferentes. Para isso a gente tem que ter outras ciências, né? Ou, na visão do Walras, uma ciência aplicada, que vai nos mostrar como que a relação de produção com o meio pode ou não pode produzir mais ou menos bens de forma a diminuir a escassez relativa, ou a justiça que tem na distribuição desse produto, né? Então, o Walras, nesse esquema, segue aí o professor Antônio Maria da Silveira no sentido de não cometer o vício ricardiano, né? O que a gente observa logo após a liberação da escravidão no Brasil pode ser obedecer leis do ponto de vista da economia pura, mas essas leis não se traduzem em regras, nas palavras do Walras, ou leis que digam como a economia deve ser do ponto de vista da justiça, nem do ponto de vista da produção. Certo? Vamos parando por aqui e na próxima vez a gente continua fazendo uma introdução à nossa próxima parte do curso, ok? Um abraço para todo mundo aí.